Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste vídeo eu quero falar de Pedro Raul, o atacante esmeraldino, artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro da Série A. Quero falar da importância dele para o esquema do técnico Jair Ventura e da importância dele para esta pontuação que o Goiás tem até agora na competição. Então, depois da nossa vinheta de abertura, eu vou trazer dados, uma análise e detalhes do desempenho de Pedro Raul até agora com a camisa alviverde. Estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. Já deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Curta, comente, compartilhe as nossas publicações. Dessa forma, você ajuda a fortalecer a mídia independente. Dessa forma, você ajuda a fortalecer este espaço que é dedicado ao futebol goiano. Quem está conosco nesta missão do Futebol 62 e a Viegas Printer locação de impressoras. Se você precisa de uma impressora para o seu negócio, para a sua residência, fale com a Viegas Printer, que ela tem um equipamento ideal para a sua necessidade. Impressoras pequenas, médias, grandes, jato de tinta, toner, tudo isso você encontra na Viegas Printer. O atendimento é para todo o estado de Goiás. Você pode falar com um dos consultores da Viegas pelo 99 143 7700. Viegas Printer, parceira do Futebol 62. Pedro Raul, atacante que já marcou 14 gols nesta temporada pelo Goiás Esporte Clube, é o artilheiro do time esmeraldino em 2022 até este momento. Vou trazer aqui para vocês primeiro números do Pedro Raul, depois eu vou falar aí da função tática dele e do desempenho dele de uma modo geral no Campeonato Brasileiro. Vamos conferir aí os dados. No Brasileiro, Pedro Raul realizou 12 jogos para Goiás, marcou 7 gols, o que dá uma média de 0,58 por jogo. Assistências ele não tem nenhuma. E os gols do Pedro Raul geraram ao Goiás 8 pontos. Ou seja, quase a metade. O Goiás tem 17 pontos no campeonato. Os gols do Pedro Raul geraram ao Goiás mais 8 pontos. Né? Lembrando que o time já entra em campo com 1 ponto. Tem esse aspecto também. Né? Então, o Pedro Raul conseguiu aí, através de seus gols, evidentemente que os gols não são só dele, né? Contam com a participação do restante do time, mas os gols deles foi responsável direto por 8 pontos para o Goiás. Mas eu vou começar falando aqui da importância tática dele para o time do técnico Jair Ventura. Pedro Raul é o único atacante do Goiás em suma. Quando o Goiás não tem a bola, ele é o único que se posiciona normalmente no setor ofensivo. Em alguns momentos ele até se posiciona também dentro do campo defensivo. E o Goiás, entre as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás é o segundo time que mais utiliza a bola longa. Essa bola esticada só está atrás do Juventude, que é a equipe que mais faz bolas longas na competição. E outro aspecto é que o Goiás é a equipe de pior média de posse de bola no campeonato, com 44%. Então você tem um time que não fica com a bola e que joga quase o tempo inteiro na bola longa. Então o que resta para o centroavante neste caso de função? A maioria dos lances em que o Pedro Raul trabalha, que ele interfere no jogo, ele está de costa para a marcação, ali mais ou menos na intermediária ofensiva, e essa bola vindo longa para ele disputar com o zagueiro que está ali atrás, marcando, segurando a camisa, puxando. É o jogo do Pedro Raul. Em um momento ou outro, normalmente até raros estes momentos, ele recebe uma bola de frente para o gol, ele recebe um cruzamento, mas isso não é uma rotina, vamos dizer, muito periódica. Então o Pedro Raul é esse jogador. Em outro momento que ele participa muito são nas bolas paradas contrárias, né? Na bola parada defensiva do Goiás, cobranças de escanteio, faltas laterais, em que ele é o responsável pelo primeiro pau, ele marca a bola. O Goiás faz uma marcação mista, onde alguns jogadores pegam adversários individualmente e outros estão ali para a disputa da bola. Nesta
nessa estratégia do técnico Jair Ventura, o Pedro Raul é o responsável pelo primeiro pau. Ele fica ali para fazer aquele corte da bola que porventura não pegue a altura, né? Ele é quem faz esse tipo de papel. Então, essa é a função tática do Pedro Raul. O Pedro Raul é um craque? Não é. Não é. Atacantes, quais centroavantes no Brasil a gente pode definir como craques? Né? Quais centroavantes? Eu colocaria dois aqui. O Hulk. O Hulk é um jogador de muita qualidade técnica. E o Gabigol. Né? Muita gente não gosta dele, mas ele é um jogador de muitos recursos técnicos. Para mim são os dois centroavantes craques no país. O restante são finalizadores. Alguns melhores, outros piores, mas nenhum na condição de craque. Ah, mas e o Cano do Fluminense? Não é craque. É um bom finalizador, mas não é um jogador que vai sair da área, vai conseguir fazer um drible, vai conseguir fazer uma infiltração em velocidade. Não. Ele é um finalizador que se posiciona bem e finaliza bem também. Então este é o perfil da maioria dos camisas 9, né, falando aqui naquela numeração tradicional, antiga, que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Até porque esse artigo, né, tratando os jogadores assim, um craque centroavante, ele não joga no Brasil, a não ser em raríssimas exceções. Por quê? Porque é um produto valiosíssimo no mercado estrangeiro, especialmente na Europa. Se você tem um centroavante craque, ele tem passagem livre para a Europa para a hora que ele quiser. Então, o Pedro Raul é mais um atacante definidor. Mas é um atacante definidor, como eu trouxe aí nos números, que tem sido muito importante para o Goiás. Tanto é que os gols dele foram responsáveis por 8 pontos para a equipe esmeraldina. Então, para mim, até vejo o Pedro Raul sendo muito criticado em alguns momentos pela torcida do Goiás ou por parte da torcida do Goiás. E eu acho que exigem do Pedro Raul, às vezes, algo que ele não tem para entregar. Nem ele, nem a maioria dos centroavantes brasileiros que hoje jogam a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, quando você eleva a cobrança a mais do que a capacidade do jogador, naturalmente você ficará frustrado. Você como torcedor, como treinador, como cronista esportivo, quem cobra mais do que a pessoa pode dar fica frustrado. E eu acho que o nível de cobrança ao Pedro Raul é um nível de cobrança exagerado, além das possibilidades dele e, como eu disse, além das possibilidades da maioria dos centroavantes brasileiros. O Pedro Raul se destaca neste momento como um dos principais atacantes, um dos principais centroavantes da competição, porque ele joga num time que não tem posse de bola, ele joga num time que faz bola longa quase o jogo inteiro, e ainda assim ele tem 7 gols no Campeonato Brasileiro, é um dos vices-artilheiros da competição. Então o Pedro Raul entrega ao Goiás, para mim, algo muito positivo. É um jogador que, se você colocá-lo na balança pelo que o Goiás paga e pelo que ele entrega ao Goiás, é um jogador que tem entregado muito. O custo-benefício do Pedro Raul, neste momento, é extremamente positivo para a equipe do Goiás, para o time, para as estratégias do técnico Jair Ventura. Uma hora ou outra a bola vai bater na canela? Vai. Uma hora ou outra ele não vai conseguir o domínio? Vai. Mas ele tem sido decisivo na finalização e ele tem sido muito participativo nesta campanha positiva do Goiás. O Goiás está fora da zona do rebaixamento, o Goiás está numa campanha positiva, até porque este é o verdadeiro propósito do time esmeraldino nesta temporada de 2022. Mas você, torcedor alviverde, fica à vontade aí para expressar a sua opinião, concordando, discordando de mim, mas está aí o que eu penso sobre Pedro Raul, o centroavante do Goiás. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.